Boa tarde, pessoal, e bem-vindos ao seminário extraordinário da CAP, hoje, dia 12 de dezembro de 2023. É um seminário que a gente organizou agora, aproveitando a visita do nosso colega Ulisses Barres, do CBPF. O seminário do Ulisses vai ser BRICS Astronomy and the Flagship Program, the BRICS Intelligent Telescope and Data Network. E ele vai descrever um projeto acadêmico, envolvendo vários países do grupo BRICS, juntando a energia, juntando a força de todos os parceiros. O Ulisses é pesquisador associado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e vice-diretor do Centro Latino-Americano de Física, instituição ligada à Unesco com sede no Rio de Janeiro. Desde 2023 é também pesquisador colaborador da Universidade de São Paulo, do IAG. E entre 2018 e 2022 foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Em 2021 foi nomeado vice-spokesperson do Southern Wide Field Gamma Ray Observatory, SWGO. Ulisses, muito obrigado. Aviso, inclusive, o pessoal que o Ulisses está aqui no INPE. Quem quiser vir aqui conversar com ele, vai passar alguns dias com a gente. Agradeço a sua disponibilidade, Ulisses, e passo a turma para você. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela presença. Vocês me ouvem bem? Ótimo, perfeito. Então, como o Rafael disse, eu estou por aqui. Eu vou ficar alguns dias essa semana e na próxima semana também, trabalhando essencialmente aqui com o Rafael, com o Reinaldo Rosa e outros colegas da coordenação de astrofísica aqui do INPE. E a ideia é aproveitar essa oportunidade para falar um pouco para vocês desse projeto, que é um projeto que está em gestação há muito tempo, mas está começando a dar os primeiros passos, sobre um projeto flagship, um projeto de grande escala, né, para cooperação em astronomia entre os países BRICS. O nome do projeto, como o Rafael já ressaltou, é BRICS Intelligent Telescope and Data Network. É um projeto que começou no Brasil com o envolvimento do CBPF e do LNA, e agora no qual o INPE está começando a se envolver. E a ideia é justamente fazer uma rede integrada de telescópios entre os países BRICS, baseado não só no funcionamento conjunto, robotizado e coordenado desses instrumentos, mas também integrando a rede de dados resultantes dele. Então, a ideia desse seminário é apresentar o conceito do projeto. É um projeto, como eu disse, está começando, a gente não vai entrar em grandes detalhes sobre resultados, porque eles ainda não existem, mas a ideia é expor o conceito do projeto e talvez com isso chamar a atenção de pessoas que possam estar interessadas. Eu vi que vários estudantes de pós-graduação aqui do INPE entraram, então pode ser uma oportunidade. Existe bastante espaço para contribuição, tanto da parte de dados, computação, quanto da parte de astronomia nesse projeto. Bom, deixa eu começar a falar um pouquinho aqui sobre o projeto em si, sobre como esse grupo de astronomia dos BRICS, na verdade, foi criado. Se vocês clicarem na URL que está indicada aí em cima, depois eu acho que a gente pode passar os slides para quem está assistindo, Rafael. Vocês podem ter toda essa informação com muito mais detalhes. Mas a ideia é que existe, desde 2014, já há bastante tempo, quase 10 anos, um grupo interministerial dos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação dos BRICS para coordenar a cooperação nessa área entre os 5 países, né? E logo que esse grupo interministerial foi criado, lá em 2014, foram identificadas 5 áreas de cooperação consideradas prioritárias, né? Vocês podem ver aí a lista: prevenção e mitigação de desastres naturais, recursos hídricos e poluição, tecnologia geoespacial e aplicações, energias renováveis e eficiência energética. Quer dizer, todas grandes áreas de importância para os países do mundo todo, e dentre elas a astronomia, né? Então a astronomia aparece como um caso quase singular aí, um pouco diferente das outras áreas muito aplicadas. Eu vou explicar um pouquinho a razão do porquê que a astronomia surgiu aí, o que é muito interessante para nós, é claro. Esse grupo foi formalizado ao longo dos anos, né? Foram assinados acordos para regular como esses grupos funcionariam, acordos a nível ministerial. Em particular, foram criados working groups desse grupo de ciência, tecnologia e inovação dos BRICS. E foi criado um working group para cada uma dessas áreas temáticas, de modo que o BRICS Astronomy Working Group, o BOWG,
é um desses 5 grupos que cuidam da cooperação nessa área prioritária. Desde 2015, então, na reunião de Moscou, esse grupo tem estado ativo, e foi quando o LNA e o Ministério Brasileiro começaram a ficar envolvidos diretamente. Eu me envolvi muito depois só nisso, em 2019, né? Então, essa parte inicial eu não fazia parte. Bom, por que a astronomia foi escolhida como uma dessas áreas prioritárias? Uma das principais razões é que a astronomia está na fronteira da ciência e tecnologia, né? Mas isso, claro, vale para muitas áreas da ciência e não seria por si só uma razão suficiente para singularizar a astronomia dentre outras áreas da ciência fundamental nesse grupo, que é basicamente de ciências aplicadas ou tecnologias aplicadas. Talvez as questões principais é o fato que a astronomia lida com questões de interesse universal e, portanto, não são dependentes de questões culturais. E isso foi um ponto muito forte para a entrada da astronomia nesse grupo de cooperação. Além disso, ela tem um grande potencial, né, de inovação e catalisadora de desenvolvimento de tecnologias, principalmente na área de dados, que é uma área muito importante para a economia do século XXI. E, além disso, pelo fato de ser muito atrativa para jovens, estudantes e a população em geral, ela tem um enorme potencial para catalisar e atrair pessoas para a ciência, né? Material humano para a ciência. E um dos objetivos das sociedades hoje é criar uma sociedade que seja cada vez mais voltada para o que se chama de economia baseada no conhecimento. E, claro, a atração à ciência, às disciplinas STEM, são uma das portas importantes para isso. Então, quer dizer, a astronomia um pouco entra nesse jogo por causa dessas características particulares que eu acabei de citar. O objetivo desse grupo de astronomia dos BRICS é promover, como eu já disse, cooperação em atividades da área, e basicamente isso se dá por meio de reuniões anuais que são organizadas com dois perfis, né? Tem um workshop científico, onde as comunidades dos BRICS são convidadas a apresentar os trabalhos que têm feito e a trocar experiências e criar colaborações, e uma reunião mais formal, onde participam os oficiais do governo, as instituições que são os pontos focais, no caso do Brasil, o LNA, e os expertos que estão trabalhando mais proximamente, né, com a organização do grupo. Essas reuniões acontecem anualmente em rotação, cada ano em um dos países BRICS. Esse ano a reunião foi na África do Sul. Ano que vem, provavelmente, ela vai ser na Rússia. Seria a vez do Brasil, mas o Brasil vai provavelmente fazer a reunião só daqui 2 anos, porque ano que vem o Brasil já vai ser a sede do G20. Então, para não ficar com muita agenda sobreposta, a sede do Brasil vai ser jogada para 2025. Ano que vem, então, a presidência dos BRICS, portanto, a sede da reunião deve ficar com a Rússia. A África do Sul é o país que foi escolhido para fazer o secretariado desse grupo de astronomia dos BRICS, né? Então, ela provê todo o apoio administrativo, o desenvolvimento dos programas, coordena as redes de comunidades astronômicas dos 5 países para trabalhar em conjunto nesses projetos, né? E basicamente tem o objetivo e a responsabilidade de facilitar o andamento dessa cooperação e disseminar as informações a respeito dela. No Brasil, como eu já falei, o ponto focal da atividade fica no LNA, né? Com o diretor do LNA, e o Brasil faz parte, assim como os outros 5 países, desse projeto flagship, desse grande projeto que os países dos BRICS querem desenvolver juntos com o financiamento dos 5 ministérios, para levar adiante uma grande cooperação dos BRICS nessa área de astronomia. E esse projeto é centrado no CBPF, eu sou o PI dele, na parte científica, e o INPE assumiu agora, na pessoa do Rafael, o co-PI da parte de computação, né? Então, quer dizer, é uma participação importante do INPE agora nesse projeto. A ideia do projeto é focar numa das áreas da astronomia que estão se desenvolvendo mais fortemente atualmente, que é a astrofísica multimensageira. E para
começar esses passos em direção ao flagship, quer dizer, esse projeto ainda não está financiado, ele está sendo em discussão, está em discussão entre os ministérios, né, no momento, mas a ideia é criar um projeto preliminar que foi proposto numa chamada feita pelo CNPq, coordenada com as agências de financiamento dos outros 4 países dos BRICS, para 2023 a 2025. Então, a gente está entrando agora no segundo ano desse projeto, para começar a lançar sementes para esse grande projeto de cooperação flagship. Esse projeto de cooperação do flagship, como eu já falei, a ideia é você criar uma rede de telescópios integradas, de telescópios e dados. Então, quer dizer, o objetivo desse projeto preliminar que a gente criou é preparar, então, esse grande projeto flagship. O grande projeto flagship tem como objetivo desenvolver uma nova rede de observatórios integrados e também integrar os dados e o fluxo de informação desses instrumentos. Mas isso é um projeto de longo termo, é um projeto que envolve muitos recursos, e para iniciar ele e, num certo sentido, demonstrar que a gente consegue trabalhar junto entre os 4 países, entre os 5 países dos BRICS, a gente submeteu um projeto para o CNPq, em coordenação com as outras agências de financiamento dos outros países, para iniciar essa colaboração, basicamente usando instrumentos que já existem nos países dos BRICS e projetos que já estão ativos do ponto de vista de infraestrutura, para começar a nuclear essa colaboração, para começar a nuclear uma rede de pesquisadores que trabalham juntos nessa área entre os países dos BRICS. A ideia, portanto, é preparar um grupo que seja internacionalmente competitivo e possa levar a cabo com sucesso a ideia do BRICS Intelligence Telescope and Data Network. Então, esse projeto já está ativo desde o ano passado. Basicamente, esse primeiro ano foi um ano desde o início desse ano, desculpa, foi um ano de organização, e agora deve começar a dar mais frutos nos próximos 2 anos. É importante também ressaltar que a escolha do tópico de Multi-Messenger Astrophysics e, basicamente, Transient Astrophysics para esse projeto não vem só do fato de que esse tipo de astrofísica é muito interessante do ponto de vista das características dos BRICS, que são países que estão espalhados em todo o planeta e, portanto, conseguem manter uma visão e um monitoramento do céu contínuo, mas também do fato de que essa área da astrofísica depende muito de um trabalho que é intensivo em dados, e essa é uma das partes que a gente quer desenvolver bastante com esse projeto, é um dos pontos focais, né, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e de capacidades que está por trás desse projeto, e também prepara os países BRICS para explorar 2 grandes e importantes facilidades que vão surgir na astronomia ao longo da próxima década e vão dominar a astronomia por muito tempo, que do ponto de vista da astronomia óptica é o Rubin Observatory, com o Legacy Survey of Space and Time, o LSST, e do ponto de vista da radioastronomia, o Square Kilometre Array, o SKA. Essas são 2 enormes facilidades astronômicas, nas quais diversos dos países BRICS estão envolvidos diretamente. O Brasil está envolvido em ambas, de algum modo ou de outro, mais profundamente no LSST. E, então, fazer esse tipo de trabalho prepara também as comunidades e os grupos para explorar essas facilidades futuras. Então, esses são algumas fotos que mostram alguns dos instrumentos aos quais os países BRICS têm acesso ou que eles possuem dentro dos seus territórios, para mostrar que existe entre África do Sul, Brasil, Índia e China um grande número de instrumentos que justificam o início de uma cooperação sem a necessidade de criar novos observatórios com o objetivo específico de fazer a ciência do BITDN, né, desse flagship project. Então, aqui é do ponto de vista do rádio, vocês podem ver outros, vocês podem identificar aqui o Llama, que é um projeto em construção no Brasil. Vocês viram o Gemini, o SOAR, no outro slide também do Brasil. O Meerkat, que é o Pathfinder do SKA, na África do Sul, e diversos telescópios que talvez vocês conheçam espalhados pelos 5 países. A ideia, então, quando a gente criou esse projeto preliminar, foi escolher alguns desses instrumentos e trabalhar para fazer pedidos de tempo e observações conjuntas nesses telescópios, fazendo follow-up, principalmente de eventos multimensageiros, como, por exemplo, os gravitacionais e neutrinos.
né? Isso tem sido um desafio, com o novo run, O4, né? O quarto run do LIGO Virgo, onde a gente não teve ainda nenhum trigger de sucesso para evento multimensageiro, mas todo esse tempo de preparação tem servido para a gente desenvolver ferramentas e preparar a colaboração para quando os resultados começarem a sair ou os follow-ups interessantes começarem a aparecer. De novo, a coisa importante aqui, quando a gente fala de follow-up de eventos multimensageiros, é o fato de que os telescópios nos países dos BRICS estão espalhados por todas as longitudes e latitudes do planeta, de modo que integrar esses telescópios permitem a gente fazer uma cobertura constante de todo o céu. Então, é muito eficiente do ponto de vista do follow-up. Esse projeto inicial, como eu já falei, ele vai estar limitado a 2 a 3 anos, até 2025. E, basicamente, os recursos disponíveis para ele são recursos modestos para fazer reuniões e viagens de colaboração. Quer dizer, a ideia realmente é preparar os grupos para explorar o flagship quando ele surgir. E uma das ideias desse seminário, visto que o INPE está começando a se envolver nesse projeto, é chamar a atenção dos jovens, dos pesquisadores, para que interessados possam começar a se envolver nesse projeto antes mesmo dele ficar ativo, na preparação para o flagship, de modo a poder usufruir o máximo possível e também participar no direcionamento, na construção do projeto, né? O projeto flagship, ele não foi definido aleatoriamente, né? Na verdade, foi um longo processo que começou em 2017 e terminou só 4 anos depois, em 2021. Ele começou, primeiro de tudo, né? Quer dizer, os ministérios resolveram que era importante um projeto central para a cooperação dos BRICS em cada uma daquelas áreas temáticas, e por isso eles lançaram essa bandeira do projeto flagship, que incluía astronomia, né? A ideia é que fossem apresentados projetos em cada uma daquelas 5 áreas prioritárias, que fossem competitivos, interessantes para os países, envolvessem de maneira efetiva todos os países dos BRICS, e esses projetos deveriam ser discutidos de maneira competitiva e aberta nas comunidades. Então, para isso, no início de 2018, foi feita uma chamada na comunidade brasileira, talvez alguns de vocês se lembrem, algumas pessoas do INPE participaram ativamente dessa chamada, seja do grupo de astrofísica ou o próprio Reinaldo aqui, na parte de computação, e foram apresentadas 18 notas conceituais, 18 propostas no meeting dos BRICS no ano seguinte, que foi na África do Sul. Depois, elegeu-se um time composto de alguns expertos de cada um dos países para estudar essas propostas e começar a fazer uma seleção, né? Alguns critérios foram delineados desde o início para guiar a escolha desses projetos. Eu vou falar um pouco deles para vocês entenderem qual que é o escopo por trás desse projeto flagship. Então, a primeira coisa é que teria que ser um projeto apropriado para uma atividade de cooperação de longo termo, que envolvesse todos os países. Quer dizer, não é um projeto pequeno, que começa e termina em poucos anos. A ideia é que ele seja um projeto estruturante da colaboração em astronomia ou nas outras áreas, né, entre os BRICS, e que, por isso, seja um projeto de longa duração que possa envolver diversos grupos ao longo da sua existência. O projeto tem que ser interessante do ponto de vista científico, né? Quer dizer, não pode ser mais um projeto ou simplesmente um projeto para cooperação entre os países, né? Uma ocasião simplesmente para cooperação entre os países, mas tem que ser um projeto que tenha capacidades únicas e seja competitivo com o cenário internacional da área na qual ele se propõe. Então, como eu já falei, é muito importante a participação de todos os países, que todos os países possam jogar um papel crucial e, portanto, ter uma razão para se envolver num projeto como esse. Os benefícios socioeconômicos, particularmente na formação de pessoas, são um requisito fundamental para o financiamento, então isso ficou bem claro desde o início pelos ministérios, e aí entra em questão esse ponto da quarta revolução industrial e todo o paradigma de dados e Big Data, Machine Learning. Um potencial para investimento do setor privado, isso significa desenvolver instrumentação, desenvolver infraestruturas ou desenvolver capacidades computacionais significativas. E, claro,
aproveitar tudo aquilo que os países já têm e as prioridades nacionais de cada um dos países. Então, quer dizer, todas essas questões foram olhadas em cuidado por esse comitê de expertos e três temas se sobressaíram, três propostas se sobressaíram como mais interessantes, respondendo a todos esses 9 critérios. A primeira foi a criação de uma rede para observação de objetos astrofísicos transientes em óptico, que teve 3 propostas complementares, né, nessa direção. Depois, uma outra grande área foi voltada para desenvolvimento de infraestrutura de Big Data na era dos grandes surveys. Isso significa o SK e o LSST, que eu já falei, e existiam 4 dessas 18 propostas que orbitavam mais ou menos esse conceito. E depois, com algumas propostas de cosmologia, mais especificamente centrando cosmologia de hidrogênio neutro, né, 21 centímetros. Logo depois dessa avaliação, nós tivemos uma reunião durante a presidência brasileira dos BRICS, que foi no Rio de Janeiro, no CBPF, foi aí que eu comecei a me envolver nessa cooperação dos BRICS, em 2019, e nessa reunião discutiu-se largamente os objetivos científicos e o potencial de cada um desses grandes conceitos e entendeu-se que poderia se fazer um grande projeto estruturante para a cooperação entre os BRICS, juntando os conceitos 1 e 2 dessa lista, ou seja, o estudo de transientes ópticos, que são fundamentais para toda a astronomia de multimensageiros, que hoje está emergindo cada vez mais forte, e a preparação de infraestruturas de dados e integração de Big Data, processamento de dados com Machine Learning, não só para essa busca de objetos multimensageiros transientes, mas também para as grandes facilities que vão surgir na próxima década, que é o SKA e o LSST. Então, quer dizer, esses 2 projetos foram juntados, né, em um único grande projeto, que foi chamado de BRICS Intelligent Telescope and Data Network. Se vocês colocarem a câmera de vocês nesse QR Code, vocês podem ver os proceedings dessa reunião do Rio, que contém o detalhamento científico de todos esses conceitos e como foi a explicação de como foi montado o flagship, né? Foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências e, no fim, formou um grupo interessante de artigos embasando o trabalho inicial da cooperação de astronomia entre os BRICS. Bom, eu já falei um pouco dessas questões, quer dizer, uma vez escolhidas essas áreas, a gente começou a trabalhar em desenvolver as sinergias que existiam entre os grupos que já estavam trabalhando nessas direções nos diversos países, começando a pensar nas oportunidades de treinamento e formação de pessoas que podem surgir a partir desse projeto, como, por exemplo, reuniões anuais, workshops, exchange de pessoas, formação de estudantes. É muito importante, com esse tipo de projeto, aprimorar as oportunidades de colaboração técnica, ou seja, desenvolvimento de instrumentação, desenvolvimento de telescópios e detectores, toda a parte de computação, e, claro, sem se esquecer de toda a parte de outreach, né, que é muito importante nessa área. Justamente para atrair jovens para as ciências, que é um dos objetivos dessa cooperação em ciência, tecnologia e inovação dos BRICS. E, para isso, pensou-se esse approach, essa aproximação em fases para esse trabalho. Quer dizer, primeiro, fazendo essa integração com facilidades já existentes, e esse é o projeto que a gente está começando agora a tocar, a partir da chamada CNPq, que aconteceu há 2 anos, para depois, uma vez isso consolidado, começar a trabalhar numa nova rede de telescópios que possa, de maneira eficiente, aí sim, completar o science case desse flagship. Essa é a lista de investigadores dos projetos, do projeto Flagship. O chefe do projeto, o principal investigador do projeto é o David Buckley, da África do Sul, do Observatório Astronômico da África do Sul, e ele tem um co-investigador na África do Sul, que é o Russ Taylor, que trabalha na parte de computação. E cada país dos BRICS
tem essa estrutura de um COPI voltado para a parte científica e um COPI voltado para a parte de computação. E aqui vocês podem ver a lista deles. Inicialmente, o nosso COPI de computação era o Fábio Porto, do Laboratório Nacional de Computação Científica, mas depois o Fábio Porto saiu para trabalhar em um outro projeto, e agora o Rafael assumiu essa posição no flagship. Mas, ao todo, tem 108 investigadores espalhados em todos os países, então tem muita gente do Brasil, tem cerca de 20 ou 30 brasileiros diretamente envolvidos no projeto, que participaram da construção dessa proposta, né? E os dois principais objetivos científicos são investigar o universo transiente variável e preparar os BRICS para explorar os grandes surveys que estão por vir, né? Bom, entrando um pouquinho mais na questão científica e nos objetivos científicos desse projeto. Bom, a astronomia transiente é uma das principais fronteiras da astrofísica hoje, né? Seja do ponto de vista da busca de contrapartidas por eventos multimensageiros que estão sendo descobertos nos neutrinos ou nas ondas gravitacionais, como também o estudo cada vez mais de fenômenos transientes mais extremos, mais raros e mais rápidos que têm surgido desses grandes surveys. Na verdade, é impressionante, hoje a escala de tempo de variabilidade observada chega até milissegundos, com, por exemplo, os fast radio bursts que foram identificados na última década, até a necessidade de monitoramentos de objetos por anos para se ter uma compreensão do comportamento astrofísico deles, né? E esse tipo de observação, esse tipo de astrofísica, envolve uma série de campos da astrofísica, né? Então, quer dizer, e essa é uma das coisas interessantes, porque é uma área da astrofísica que consegue abarcar a pesquisa em diversos grupos. Então, de diversos grupos. Então, a ideia de criar uma infraestrutura para estudar a astrofísica transiente e do domínio temporal, na verdade, é para criar uma infraestrutura que pode ser aproveitada por diversos grupos de pesquisa e se tornar, de fato, um instrumento que vários grupos podem aceder e fazer ciência, ou seja, uma coisa aberta para as comunidades dos BRICS e não uma coisa fechada para um projeto, para um objetivo científico específico, né? E aí entra sistema solar, cosmologia, os objetos mais energéticos do universo, astrofísica multimensageira, ou seja, uma série de campos da astrofísica que estão contempladas nesse grande campo de investigação dessa grande infraestrutura que a gente pretende criar. A ideia, em particular, é que, trabalhando com um conceito novo de instrumento e aproveitando a distribuição geográfica dos BRICS, a gente pode não só criar uma nova rede para monitoramento, como existem tantas, né, no óptico atualmente, mas criar uma rede que seja singular, uma capacidade singular que coloque os BRICS na fronteira de parte da ciência transiente mundial, né? Em particular, existe um nicho que está marcado claramente nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra, no eixo do Y, a luminosidade de pico das fontes, das classes de fontes que estão indicadas, contra o logaritmo de uma característica, um tempo característico de variabilidade desses objetos. E existe uma região aqui abaixo da escala de dia, até uma escala de subsegundos, que é muito pouco explorada e muito mal explorada pelas grandes facilidades de monitoramento globais e aquelas que querem se criar para a próxima década, né? Os grandes instrumentos de survey. Então, nessa região de baixas escalas de tempo de variabilidade, com um grande span, quer dizer, de luminosidade, se a gente conseguir observar objetos até magnitudes muito baixas, existe um nicho aonde poderia se criar uma facilidade única que adicionaria algo extremamente competitivo à rede de instrumentos astronômicos mundiais, né? Ou seja, colocaria os BRICS na fronteira dessa área de pesquisa. E é aí que a coisa se focou. E os objetos que caem nessa lista são transientes de raio-x, variáveis cataclísmicas, novas, tidal disruption events, ou seja, objetos estelares que são destruídos por forças de maré ao redor de buracos negros massivos, eventos de microlasing, blazares ou agênios em flare, supernovas,
gamma ray bursts e uma série de outros objetos transientes, além dos multimensageiros. Então, com a ideia de responder a essa região digamos assim, do espaço de fases, né, de tempo, luminosidade para transientes, começou-se um trabalho que, na verdade, já tinha sido começado um pouquinho antes da proposta do flagship e também que ajudou a inspirar o flagship na África do Sul, essa foto que vocês veem aqui é a foto do Observatório Nacional da África do Sul. É um observatório grande, com diversos instrumentos de diversos tipos, e começou-se um trabalho nele para integrar os diversos telescópios através de sistemas de scheduling automático, seleção de fontes automáticas e follow-up automático e coordenado. Ou seja, quando chega um evento transiente interessante para esse observatório, eles agora têm capacidade, ou estão desenvolvendo capacidades, né, paulatinamente, para escolher automaticamente entre os telescópios com tempo disponível qual é mais interessante fazer o follow-up, ou em que sequência usar os instrumentos para fazer follow-up de um dado objeto, ou monitorar o dado objeto segundo o schedule e a agenda de observação particular e a ciência que cada um está fazendo em paralelo, de maneira a fazer uma integração inteligente e extrair o máximo dessas facilidades. A mesma coisa agora tem sido discutida para o Pico dos Dias, né, o Observatório do LNA aqui no Brasil, e é a ideia de fundo que a gente pretende aplicar nessa rede de telescópio dos BRICS, onde, porém, os telescópios não ficariam localizados numa mesma montanha, no mesmo observatório, como é esse caso na África do Sul, mas sim espalhados por todos os países. E aí, com essa capacidade de integração robotizada, escolha automática de instrumentos para fazer follow-ups de maneira eficiente, usando algoritmos de machine learning, usando um sistema de scheduling eficiente, permite a gente atingir essa cadência observacional bastante rápida para conseguir fazer o monitoramento e fazer o acompanhamento de fontes transientes de pequenas escalas de tempo, né? Essa é a ideia. Quando a gente plota, então, aquele gráfico que eu tinha mostrado anterior, né, de magnitude contra tempo, mostrando, em vez do tempo característico de variabilidade das fontes, a cadência de observação dos grandes surveys, vocês veem que a proposta do BRICS, Transient Telescope Network, é bastante interessante. Quer dizer, ela ocupa uma região do espaço de fase que ainda não é coberta por nenhuma outra facilidade. Mesmo grandes surveys, como, por exemplo, o Pan-STARRS ou o LSST, que tem uma profundidade de visão muito grande, quer dizer, consegue observar magnitudes baixíssimas, eles, porém, têm uma cadência observacional muito ruim para observação de fontes transientes rápidas. Quer dizer, eles revisitam a mesma posição do céu depois de muito tempo, quer dizer, depois da ordem de alguns dias. No caso do LSST, ele revisita uma região do céu a cada 3 dias, de modo que objetos transientes rápidos são completamente perdidos. Então, quer dizer, existe uma carência de grandes surveys para observar transientes aqui com escalas de subdias ou subhoras, importante, e a ideia dessa proposta dos BRICS é fazer isso. E é possível fazer isso, claro, mantendo-se uma escala de brilho mediana, com telescópios não muito caros, da ordem de 1 metro de diâmetro, que é o que a gente tem trabalhado e discutido para essa rede. Então, quando se começou a pensar essa rede dos BRICS, a ideia foi tentar desenvolver uma proposta de telescópio de 1 metro, não muito cara, que permitisse responder a esses requirements observacionais para preencher essa região do espectro, essa região do espaço de fase, desculpa, aqui. Então, a ideia, quer dizer, é ter uma infraestrutura que consiga fazer um survey de grandes áreas do céu para permitir uma cadência rápida da ordem de observação de todo o céu a cada 1 hora. Isso, basicamente, impõe um requirement de 5.000 graus quadrados por hora de observação,
o que só pode ser atingido com um grande número de telescópios e com telescópios com um grande campo de visão. Eles têm que estar distribuídos em latitude e longitude para você poder cobrir, de fato, todo o céu efetivamente nessa escala de tempo. Isso, os BRICS ajudam muito, porém, provavelmente não vai poder ser limitado só aos BRICS, mas também colocar em regiões parceiras, como, por exemplo, na América do Sul, nos Andes ou na Austrália, né, outros lugares. A rede tem que funcionar continuamente, ou seja, tem que estar espalhada por todas as longitudes. Existe o requirement de magnitude até 21, pelo menos, e aí algumas características de filtros para responder, para se comparar bem com outros telescópios em funcionamento, ou com outros grandes surveys em funcionamento, e por aí vai, né? A resolução angular de 2 segundos de arco, para você conseguir fazer um bom match e de contrapartidas, né? Quando for procurar contrapartidas, por exemplo, de eventos transientes novos, ou objetos, contrapartidas de eventos multimensageiros. E os diferentes grupos dos BRICS começaram a desenvolver telescópios, propostas de telescópios para responder a esses requirements. Então, foram desenvolvidas alguns conceitos já, em particular um conceito chinês chamado Xitian. Então, vocês podem procurar na web sobre esse conceito, já tem artigos publicados, ou Phobos pelos russos. O Xitian está mais desenvolvido. Todos eles, na verdade, são conceitos de telescópios com grande campo de visão, capazes de atingir aí dentro de até magnitude 21 nos tempos de integração característicos das fontes que a gente quer entender, né? E a ideia, por exemplo, do conceito Xitian é construir uma rede de até 70 telescópios de 1 metro de diâmetro, de amplo campo de visão, e acoplar ela a uma rede de telescópios, uma rede de alguns telescópios de follow-up para espectroscopia, que é muito importante para identificar o tipo de fonte que está sendo observada na parte fotométrica, né? O tipo de fonte transiente que está sendo observada. Na verdade, isso é um grande gargalo da identificação de transientes, é a capacidade de fazer follow-up espectroscópico de maneira eficiente para identificar os tipos de fontes. Esse slide aqui mostra um pouquinho qual que é o progresso do Xitian. Está um pouco desatualizado, de 2022, mas não teve nenhum telescópio instalado ainda. A única coisa nova que eles fizeram foi desenvolver os espelhos e já começar a testar a estrutura mecânica do telescópio melhor, né? Que é o que tá pronto até agora. A parte de câmera ainda não tá disponível. E o conceito russo ainda está em desenvolvimento no papel, mas também é a ideia de uma classe de telescópios de 1 metro, com amplo campo de visão, para basicamente fazer muito similarmente aquilo que o conceito chinês faria. E é muito provável que, dependendo das fontes de financiamento, os dois tipos de telescópios sejam utilizados, desde que, é claro, integrados do ponto de vista dos dados e da operação da maneira melhor possível para que a rede possa funcionar conjuntamente, né? De maneira completamente integrada. Então, quer dizer, é basicamente isso que eu queria falar. Estou me aproximando do final. Como eu disse no começo, a gente está num projeto preliminar, testando a capacidade dos grupos de trabalhar e integrar as facilidades que já existem e desenvolver ferramentas de computação para fazer follow-ups conjuntos, para juntar os esforços dos telescópios que já existem nos vários países, como um pathfinder, para depois desenvolver uma rede de telescópios como essa e colocá-la para funcionar de maneira eficiente, né? A ideia sempre é focar nesse aspecto da astronomia transiente, que, porém, é muito amplo e tem o potencial de interessar muitos grupos. É uma área que é muito forte do ponto de vista da ciência de dados, da computação, também do machine learning, com a identificação de transientes, ou o entendimento de como fazer melhor os follow-ups, agendamento de scheduling, ou seja, muito rica do ponto de vista desse trabalho de computação e tratamento dos dados. E isso é interessante porque também forma pessoas naquilo que a gente falou aqui no começo, que era um dos requisitos postos pelo programa,
com habilidades que depois são utilizáveis nas indústrias e em diversos âmbitos da sociedade, né? Então, a ideia também com esse projeto, se financiado, é poder envolver os 5 países no desenvolvimento de instrumentação. E no Brasil tem vários institutos, como, por exemplo, o LNA, mas também o INPE, que fazem instrumentação astronômica e podem contribuir diretamente num projeto como esse, né? Para vocês terem uma ideia, a proposta do projeto tem um custo estimado de cerca de 30 milhões de dólares distribuídos por 10 anos. O que, se vocês pensarem bem, para construir uma rede de instrumentos, de telescópios distribuídos para fazer ciência transiente nesse nível de impacto que eu mencionei, não é tão caro. E, obviamente, isso seria dividido entre os 5 países BRICS. Agora, com a entrada de possivelmente mais países BRICS a partir do ano que vem, a gente não sabe ainda muito bem como isso vai ficar, né? Mas vocês devem ter visto na mídia que foi aceito, né, a proposta de alguns países se juntarem ao grupo dos BRICS. E talvez, se isso acontecer, a perspectiva da criação de uma rede como essas se torna ainda mais forte, ainda mais interessante e menos onerosa para cada um dos membros. Então, quer dizer, é uma coisa que está em desenvolvimento, mas com grande potencial e na qual os governos estão fortemente envolvidos. Quer dizer, mesmo esse ano, na reunião dos BRICS que a gente teve na África do Sul, o sinal que a gente recebeu dos ministérios é que a ideia de levar adiante esse projeto flagship está tão forte quanto sempre foi, e a ideia é que ele possa ser iniciado já nos próximos anos, uma vez concluída essa fase preliminar que a gente tem trabalhado juntos, né? Aqui eu tenho alguns slides só mostrando que uma parte importante na preparação do projeto, se vocês leem o documento do projeto, bastante espaço foi dedicado a discutir essa questão dos impactos sociais, de outreach, de formação de pessoas, essencialmente tentando responder a esses chamados que acontecem hoje, para que a ciência possa ter um impacto social e responder ao que a gente chama dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quer dizer, é muito alinhado com isso também esse projeto, e era uma parte exigida pelos ministérios na preparação das propostas, né? O projeto tem apoio nesse sentido do Office of Astronomy for Development, da IAU, que trabalha com a gente em planejar como esse impacto pode ser otimizado e maximizado uma vez o projeto estando ativo, principalmente porque os países BRICS são países em vias de desenvolvimento, mesmo que em vias de desenvolvimento acelerado, e, portanto, esse tipo de ação é fundamental. Uma das coisas que a gente já tem feito, um exemplo que eu posso dar desse ano da reunião dos BRICS na África do Sul, onde teve um pós-doc do INPE que participou e um aluno do CBPF, foi o desenvolvimento de hackathons, né? Ou seja, fazer ações para os jovens se envolverem, começarem a trabalhar e cooperar junto com colegas dos outros países. A gente teve na semana passada uma conferência virtual dos BRICS, onde teve a apresentação de vários pesquisadores de vários países, incluindo jovens pesquisadores que já começam a desenvolver atividades na direção do flagship, ou seja, começar a motivar e ampliar essa cooperação, principalmente envolvendo os jovens pesquisadores interessados também nas áreas tecnológicas de computação e desenvolvimento de instrumentação. Então é isso, eu acho que essa era meu último slide. Eu agradeço pela atenção e fico disponível a perguntas. Eu estou aqui no INPE também, então quem quiser conversar é só me procurar por aqui. Obrigado, Ulisses. Queria saber se alguém quer passar a fazer uma pergunta diretamente ou pelo chat. Tá, e se ninguém quiser, eu já começo. Você tem algum exemplo? Eu soube do hackathon, a gente mandou o Ebenezer para lá, né? Você tem algum exemplo de atividade assim, de outreach, mais para ensino médio, o pessoal que está fazendo na universidade? Tem alguma ação já em vista disso? Não, para esse nicho, não, Rafael, mas é certamente um nicho muito interessante. E uma das coisas que a gente, quer dizer, não tem nenhuma ação para reportar, mas uma das coisas que a gente pensou nessa direção é o fato de que uma ideia desse projeto é que os dados sejam abertos.
E toda vez que você tem dados abertos, você pode começar a fazer aplicações para citizen science, por exemplo, classificação de fontes transientes é uma área muito interessante para citizen science, que pode ser utilizada com dados abertos. Então, quer dizer, é uma das ideias que a gente tem discutido, mas não tem nenhuma ação ainda, né? Mas certamente é uma área que a gente poderia desenvolver. É um follow-up. A gente pode pensar nisso aqui no Brasil, envolver o resto, ou tem que ser combinado com todos os países? Não, quer dizer, na verdade, a ideia é que as ações sejam integradas, mas as iniciativas individuais dos países são bem-vindas. O importante é que haja uma comunicação entre elas para que elas sejam reproduzidas pelos outros países ou possam envolver os outros países, né? A ideia é trabalhar juntos, mas isso não significa que isso tem que ser uma máquina burocrática lenta. As iniciativas são bem-vindas, e depois todo mundo que quiser e puder se envolver, se envolve, né? E aí é assim que tem acontecido, por exemplo, o desenvolvimento de instrumentação pelos chineses e pelos russos começou como iniciativa deles, com recursos locais para desenvolver protótipos, e depois a ideia é que os outros países possam se envolver e participar. Legal. Reinaldo, eu liberei o áudio e o vídeo, você pode ligar a câmera e o vídeo, e o áudio, se quiser. Tá aí. Obrigado, Rafael. Agradecer o Ulisses mais uma vez por estar presente aqui no INPE para a gente conversar, fazer uma discussão sobre o estado, né, do projeto, desse programa BRICS em Astronomy. E essa apresentação do Ulisses foi muito interessante, muito, porque ela dá uma atualização bem significativa aí de todo o programa. Obrigado, Ulisses, aí, pela qualidade aí da apresentação. Eu queria saber, eu estou perguntando, é claro, a gente vai discutir isso mais tarde aqui hoje, mas eu queria perguntar em público aqui, acho que é importante. Eu tenho acompanhado desde lá de 2019, na primeira reunião que teve no CBPF, sobre o flagship, se a gente pudesse quantificar desde o papel até a execução, quantos por cento você acha que já andou isso assim? Então, o flagship, o que já foi feito foi a consolidação da proposta. Quer dizer, teve um grande trabalho de chamada às comunidades para apresentarem propostas, como eu falei. É um trabalho de discussão, de identificação de qual seria uma proposta interessante para, como eu disse, não ser um projeto científico fechado de um grupo, mas a criação de alguma coisa que a gente pode chamar uma infraestrutura que servisse a toda a comunidade dos países BRICS. Quer dizer, essa é a ideia de um flagship, né? É conseguir abarcar a comunidade mais ampla possível de pesquisadores. Então, teve um longo trabalho de discussão, entendeu-se que essa área de transientes é muito interessante para isso, que uma infraestrutura de telescópios para isso tem um potencial enorme para praticamente todas as áreas da astronomia moderna, né? Não só do ponto de vista de objetos variáveis, mas reparem que a partir do momento que você faz uma observação do céu todo com essa cadência, você, na verdade, está fazendo um grande survey de todo o céu no óptico. E isso é muito interessante para várias áreas da astronomia. Então, teve todo um trabalho de preparação de uma proposta que pudesse ser interessante aos países. Essa proposta foi consolidada, foi submetida aos ministérios, e agora ela está num período de avaliação. Na verdade, os ministérios estão discutindo como encaminhar o financiamento de uma proposta como essa, né? Então, desde 2022, na verdade, a bola está com eles, no sentido de que foi quando a gente consolidou a proposta e enviou para eles, né? E, na verdade, esse ano, na reunião da África do Sul, a gente teve um primeiro sinal claro de que eles entendem que depois desses anos de trabalho dos BRICS, por meio dessas chamadas pontuais, como essa do CNPq que eu falei, né, que a gente começou a fazer uma semente, né, desse projeto de integração dos telescópios, foram feitas 4 ou 5 chamadas como essa. Depois de 5 chamadas, depois desse período de chamadas pequenas, o próximo passo seria operacionalizar um projeto de grande escala. Então, isso está sendo discutido e é iminente, quer dizer,
Os grupos chineses estão desenvolvendo protótipos, os russos têm um desenho que eles esperam conseguir financiar em breve, um primeiro protótipo também. Os sul-africanos estão trabalhando na integração do Observatório da África do Sul internamente ali. O pessoal do LNA está olhando em fazer uma coisa parecida aqui do ponto de vista da integração computacional dos instrumentos existentes, né, no sítio do OPD, assim como foi feito na África do Sul. Ou seja, os diferentes grupos estão desenvolvendo as capacidades fundamentais para poder tocar adiante um projeto como esse, uma vez que o financiamento saia, né? Tá. Quer dizer, colocar em prática um cronograma, né? Eu imagino que tem um cronograma na proposta, obviamente, né? A proposta tem um cronograma, é um projeto de 10 anos para começar, né, para desenvolver a infraestrutura, porque tem que se construir os telescópios, tem que se montar toda a infraestrutura computacional, mas é importante, primeiro, colocar os grupos para trabalharem juntos, diferentemente, talvez, quer dizer, quando esse grupo dos BRICS foi criado um pouco top-down, né? Existia um interesse político de colocar esses países para trabalharem juntos, mas não necessariamente existiu uma história de cooperação científica entre eles, profunda. Então, quer dizer, esses anos serviram para as comunidades se conhecerem, para a gente aprender a trabalhar juntos, para a gente conhecer as sinergias que existem entre os grupos, os interesses comuns. Então, quer dizer, foi todo um trabalho de preparação muito longo e agora a gente está na iminência de começar a trabalhar num projeto grande, de fato, com financiamento. E do ponto de vista do INPE, Reinaldo, eu vejo esse grande potencial da parte de computação aplicada de vocês aqui, que é uma parte fundamental desse projeto e aonde eu vejo uma contribuição super importante. Então, é o momento agora de colocar essas diversas frentes de trabalho juntas para começar a dar os primeiros passos, né? É claro, a gente tem que esperar a entender ano que vem exatamente como vai ser o financiamento, mas todos os sinais que a gente tem é de que é uma coisa iminente. Perfeito. Obrigado, Ulisses. Só para... você fica aqui hoje e vai embora hoje ainda ou fica até amanhã? Não, eu fico... Quinta-feira eu estou aqui também, sexta não, mas semana que vem eu estou de volta. Eu vou ficar bastante tempo aqui. Ah, legal. Então, a gente pode programar depois uma reunião aí com os pesquisadores e os pós-graduandos, né? Para fazer perguntas e discutir possíveis participações. Talvez a gente marque um horário aí, um dia desses aí, vou ver com o Rafael, a gente alinhar isso, tá bom? Perfeito. Divulga para o pessoal aqui da CAP. Ótimo, ótimo. E a ideia é essa, quer dizer, os que tiverem interessados, a ideia é poder trazer as pessoas para fazer uma ponte direta com os colegas dos outros países dos BRICS, né? E já começar a discutir e achar pontos comuns de interesse, né? A ideia é tentar fazer a coisa mais dinâmica possível. Tem uma pergunta no chat sobre interferometria, né? Eu imagino que refira-se à interferometria rádio? A pergunta? Se for isso, não tem nada particularmente voltado para a interferometria na ideia de integração de instrumentos. Quer dizer, os radiotelescópios, eles entram, por enquanto, na discussão do mesmo modo que os telescópios ópticos, quer dizer, para fazer monitoramento com telescópios individuais e follow-ups dos eventos interessantes, né? Então, não se falou de interferometria diretamente até agora, o que não impede que exista alguma ação nesse sentido no futuro, mas não teve no radar até hoje. Ele está falando que é rádio mesmo. Isso. Okay. Posso fazer uma complementação, Ulisses? Sim, Tânia, por favor. Olá, como vai? Não, é só porque para dizer que interferometria para fazer alvo de oportunidade transiente é muito complicado, né? Porque você tem que mobilizar toda uma rede de telescópios. Então, acho que por hora sim. O melhor nesse sentido seria o Event Horizon Telescope, que pretende observar masers. Acho que é a perspectiva que a gente teria mais a curto prazo de ter
eventos transientes sendo observados com interferometria rádio. Perfeito, Tânia. Obrigado pela complementação. Temos- Tem uma outra pergunta aqui sobre o Grama. Claro, o Grama é uma rede, quer dizer, muito parecida em vários sentidos com o que a gente está querendo montar entre os BRICS. Colaboração seria mais do que desejável e mais do que natural. Ainda não nasceu nada, e eu não sei se isso, quer dizer, é circunstancial ou, quer dizer, tem alguma outra questão logística ou dos parceiros, né, do Grama, por exemplo, que talvez eu não sei como está a questão da colaboração com a Rússia, né, para os parceiros americanos, mas claro, seria mais do que natural e muito interessante a troca de experiências. E o Brasil está envolvido, né, tem um telescópio, o LMA tem parte no Grama, então eu acho que faria todo sentido. Maiara, se você quiser conversar sobre isso, se você está envolvido e quiser conversar sobre isso em algum momento, seria muito, muito oportuno. Oi, Ulisses, como vai? Tudo bem? Que bom que você está aqui de volta. Pô, muito feliz. Bom, a minha pergunta é no sentido seguinte, né? No seguinte sentido. Bem interessante a proposta de se ter um projeto que envolva vários observatórios astronômicos. Eu não sei se você chegou a comentar isso agora. Eu queria saber se existe alguma proposta de ter algum data center ou alguma forma unificada de acessar esses dados, se existe alguma coisa já construída nesse sentido. Isso é um filão que, como dizem, está up for grabs, né? Quer dizer, tem que ter um data center, um lugar central para os dados, tem que ter uma infraestrutura para trabalhar com isso comum entre os países, mas isso é um dos aspectos que não tem sido sistematicamente desenvolvidos por ninguém. E pode ser um ponto interessante, por exemplo, de trabalho para vocês aqui ou de cooperação com o INPE. Eu sei que o pessoal da África do Sul tem muito interesse nisso, porque eles estão por trás do data center do SKA. Só que o data center do SKA é uma coisa monstruosa, quer dizer, que toma toda a força deles, né? Eles têm um instituto que foi criado para isso, né, da parte de rádio. Mas voltado especificamente para o flagship dos BRICS, né, dados óticos, não tem nada sendo feito sistematicamente. Eu acho que é uma coisa que vale a pena se olhar, e isso vai de encontro um pouco, ou vai ao encontro do que o Rafael falou, porque uma vez que você tem acho que o primeiro passo, quer dizer, o primeiro passo para se fazer boas ações de outreach que vão além da simples divulgação é você ter um data center de boa qualidade, de acesso aberto, para você poder realmente fazer os dados chegarem nas pessoas interessadas, começar a fazer ações de citizen science, coisas assim, né? Então, eu acho que essas duas coisas vão na mesma direção. Bom, muito obrigado. Aliás, só para complementar, quer dizer, nesse projeto do CNPq, a gente tem provisão de recursos para justamente isso, né? Começar a nuclear um data center com vistas em ações também de outreach. Então, quer dizer, isso já é previsto. Então, se ninguém tiver, eu queria agradecer novamente o Ulisses, lembrar que ele está aqui com a gente até quinta-feira. Então, quem tiver o tempo, passa um e-mail. Acho que você deixou um e-mail seu, Ulisses, então a gente coloca lá no chat rapidinho. Eu Então, ponho aqui para... legal. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Vamos começar a nuclear esses projetos. E eu também, quer dizer, eu vou ficar entre aqui a computação e a astronomia, né? A Tânia também é parte do projeto, ela falou agora há pouco, né? A Zulema, a Cláudia, então também amanhã acho que a gente vai ter uma reunião ali na astrofísica, né, Tânia? Isso, e você pode passar aqui a hora que você quiser na sala 17 do CA1. Beleza, tá ótimo. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Eu lembro aos alunos da CAP que esse é o último seminário do ano. A gente deve fechar as presenças para normalizar tudo. E ano que vem a gente retoma os seminários. Certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.
Tchau, gente. Tchau, obrigado.